Este conto que eu vou ler para vocês, A Bruxa e o Caldeirão, este conto é deste autor que está aparecendo aí na foto. O nome dele é José Leon Machado. Ele tem várias obras literárias, contribuiu também para outros contos, crônicas, artigos de revistas, jornais, de outros autores famosos. E ele nasceu em 1965. Ele tem 54 anos, ele nasceu no centro da cidade de Braga, lá em Portugal. Aqui no Brasil nós também temos uma cidade chamada Braga, que ela fica no Rio Grande do Sul. Porém, o José Leon Machado, ele nasceu na cidade de Braga, que fica em Portugal. E essa história, crianças, A Bruxa e o Caldeirão, ele escreveu no ano de 2003, tá bom? Bora para a história? Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxarias por correspondência. Folheou de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. Mas e se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial, com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo, que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio! Enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar. Se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira, há muitos anos atrás, a não teria enganado, com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente, e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou-o, remirou-o, sobrepesou-o com ambas as mãos e disse: Este está bom é para você pôr ao pé da porta, a fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em onagro. Acabou por dizer:
A solução parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho, e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo-o. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o transformarei em sapo. O mercador riu-se de disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Fim da história. Agora aqui é o que a Pro acabou de explicar lá no outro slide. O autor, a maneira como ele começou o texto. Quando preparava, você começaria a história de outra maneira? Qual? Você vai responder aí no seu caderno, além de responder aqui no canal. Então, o que você vai fazer? A Pro já explicou o significado de cada uma dessas palavras. Então, vou passar para o próximo. Eu só vou deixar esse slide aqui escrito, porque você pode esquecer o que eu falei e você volta aqui para dar uma lida, tá? Agora aqui, o que você vai fazer? Aqui tem um outro trecho que nós vamos analisar. Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos. A palavra em azul aí, ó, corriqueiras. A palavra mistela, engolira, trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alhos, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato, pois não haveria de vomitar, potência, chuvada. Tá vendo? Todas essas palavras que a gente fez a análise, essas daqui, o que você vai fazer? No caderno, olha lá, exercício no caderno. Você vai pegar o caderno, vai colocar lá o nome do texto, a bruxa e o caldeirão, número 1, depois que você fez o cabeçalho, lógico. Agora você vai pesquisar no dicionário o significado das palavras destacadas para responder as perguntas no caderno. Ô Pro, eu tenho dicionário aqui na minha casa. Pode usar o dicionário da sua casa. Pro, eu não tenho dicionário na minha casa. Você vai usar o dicionário online. Então, a primeira pergunta, você vai copiar essas perguntas, do exercício 1 até o exercício 6. Essas você vai copiar no caderno, pesquisar no dicionário ou que você tem na sua casa ou no dicionário online para responder. A. O que significa corriqueiras? B. O que seria mistela? Seria um tipo de comida? Pela leitura do parágrafo, é possível identificar? Então, olha lá, ó. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela. Pelo conto aqui, a palavra mistela significa o quê? Um tipo de comida, um remédio ou o quê? Presta bem atenção que nós estamos lendo o texto da bruxa e o caldeirão. O que a bruxa fazia?
Mistela, então, é o quê? Você vai consultar aí no dicionário e vai responder a pergunta A. Pergunta B, aliás. Número 2. Engolira significa que isso aconteceu no passado ou ainda irá acontecer? Engolira, outra palavra aí, ó, engolira. Qual é o tempo verbal dessa palavra? Ela já engoliu lá no passado? Ela ainda está engolindo no presente? Ela ainda vai engolir? Qual é o tempo verbal desta palavra? Número 3. Troviscos, rosmaninhos, 3 dentes de alhos, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Lendo esse trecho, é possível identificar do que se trata? Do que se trata esse trechinho aqui? Se trata do quê? De um poema? Se trata de uma parlenda? Se trata de uma receita? Se trata do quê? Qual é o gênero textual aqui para esse pedacinho, esse trecho que a Pro leu? O que a bruxa estava fazendo com esses... Não vou dar a dica. Eu vou dar a dica, hein? O que a bruxa estava fazendo com esses ingredientes aí, hein? Do que se trata esse trecho? Você vai responder. 4. Pois não deveria vomitar. Pois não deveria vomitar? Por que algo assim aconteceria? Nessa parte aqui, pois não haveria de vomitar? Ele está dizendo assim, ele está fazendo uma pergunta. Pois não haveria de vomitar? Por que algo assim aconteceria? Ou seja, por que essa moça vomitou? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que ela vomitou? O que aconteceu? Dá uma volta lá um pouquinho no texto e dá uma lida. Lembrando que vocês têm o texto no livro, hein? Ou volta aqui onde a professora leu para ouvir. 5. Potência enfatiza o que sobre a poção? Potência. O que significa a palavra potência? A poção tinha uma potência. Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo. Potência. Quis dizer que esse remédio era o quê? Essa potência significa o quê nessa poção desse remédio? 6. Chuvada. No contexto, mostra que foi algo forte. Explique. Ó, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados da casa em redor. A palavra chuvada lá no Bruxa malvada da cara enfesada, não gosta de criança, é mal-humorada. Corre da bruxa malvada! O seu feitiço é um perigo, terrível poção, que medo que dá. Foge da bruxa, ela quer te pegar! O meu feitiço é um perigo, no meu caldeirão eu vou preparar. Pobre da criança que ele pegar. 1, 2, 3 e já! Cadeado de ferro, grampos de aço, cola, zíper e esparadrapo. Criança que provar deste feitiço ficará com os lábios colados. Fio de barba de bode, crina de boi almiscarado, nó bem atado, costura bem costurada, sem poder abrir a boca, morrerá de fome a coitada. Quer, feitiço poderoso, pegue quantas crianças puder. Quer, feitiço tão maldoso, se apodere da criança que vier. Só que a bruxa não imaginava que uma coruja a espiava
espionava. De olhos tão grandes, nada se esconde. A ave esperta ficou revoltada, enquanto a bruxa se vangloriava. Feitiço ligeiro, trovão e veneno, pegue a criança por inteiro. A boa coruja as asas alçou, e o feitiço na bruxa todo derrubou. Olha pra cara da bruxa, sua boca se fechou. Quis falar e não falou, quis gritar e não gritou. O feitiço funcionou. Ha, 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 ha. A bruxa mereceu. De tanto passar fome, a malvada enfraqueceu. Ha, 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 ha. O que aconteceu? Sem comer e sem beber, foi a bruxa quem morreu.